bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso e que trata aqui sempre, semanalmente, de assuntos do seu interesse. Como a informatização está mudando a vida no ambiente de trabalho das empresas e das instituições, dentre elas a Justiça Trabalhista. Para tratar destas questões, a gente conversa agora com o desembargador do TRT do Paraná, Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, que, dentre outros cargos relacionados a este assunto, é presidente da Comissão de Informática do Tribunal Paranaense e membro do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico. Doutor Sérgio Lemos, obrigada pela sua presença aqui com a gente. E com essa experiência, essa participação nesses fóruns, nessas comissões, eu queria começar pedindo para o senhor uma avaliação, um primeiro olhar sobre o processo judicial eletrônico, aquele processo que está sendo construído pelo Conselho Nacional de Justiça, com a participação da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, que está sendo testado, começa a ser testado aqui no TRT de Mato Grosso, e que promete acabar com os processos físicos em papel e aí tramitar só eletronicamente. É uma experiência única, talvez, no mundo. E digo isso sem ufanismo nenhum. É que a nossa história não autoriza uma outra solução que não seja única e o processo judicial eletrônico caminha para isso. Do que é que eu estou falando? O Brasil, historicamente, tem os seus tribunais, e são muitos, são 90 tribunais, né? São 90 tribunais, que funcionam com independência administrativa e financeira. Isso permitiu que cada tribunal definisse, desde há muitos anos, quais seriam os critérios que utilizaria na sua gestão, na sua informatização no momento posterior. Isso causou uma espécie de desnível tecnológico. Alguns tribunais muito avançados, outros tribunais nem tão avançados assim, alguns até com muita dificuldade no processo de informatização. E esse processo de informatização das instituições, principalmente dos tribunais, ele começa, num primeiro momento, com a iniciativa de alguns juízes que resolveram levar os seus computadores pessoais. Depois, num segundo momento, os tribunais começam a perceber que seria razoável substituir aqueles fichários de papel antigo e se fazer o registro do andamento dos processos nos computadores. Quando isso se instala, o tribunal então começa a fazer um outro investimento sistêmico para organizar o sistema de trabalho e o sistema de justiça informatizado. Isso vai acontecendo em cada um desses 90 tribunais em momentos diferentes. Então a gente tem um desnível de maturidade tecnológica enorme. Então, essa fase que o senhor está falando aí das fichas, a gente ainda tem, né? Tem a realidade. Em alguns tribunais ainda tem. Enquanto outros, a gente, como é o caso do TRT Paranaense, que o senhor tem essa experiência, já as varas da capital de Curitiba já estão tramitando todos os processos, pelo menos os de 2011, eletronicamente. Exatamente. Até que o senhor explicasse como é que isso está se dando. Pois é. O PJE vem como alento àquela situação que eu estava descrevendo, ou seja, ele consegue levar grande parte do judiciário, né, toda a Justiça do Trabalho, um número de mais de 15 tribunais de justiças e uma parte significativa da Justiça Federal a ter o mesmo nível de maturidade tecnológica. Então, o desafio que vocês estão enfrentando e estão assumindo de enfrentar é fantástico na contribuição. Nós vamos chegar todos a um nível de maturidade tecnológica e aí se vê a grande dificuldade. No Tribunal do Paraná, a gente tem uma experiência já antiga, talvez desses tribunais, nesse nível tão diferente, a gente seja um daqueles que estejam um pouco mais adiante, por uma característica que não advém de agora, já de muitos anos. O Tribunal do Paraná tem uma história bem bacana. No momento em que a Corte decidiu que era preciso informatizar os sistemas para poder dar melhor serviço ao cidadão e o funcionamento, o tribunal não tinha dinheiro. E o tribunal fez uma coisa incomum. O tribunal vendeu todos os carros. Isso em que ano, doutor? Isso foi no começo da década de 80. Ele vendeu todos os carros, ficou com o carro de representação da presidência, só para uso para todos os magistrados, e um carro de serviço, uma caminhonete para carregar processo. E trocou esses carros em computadores. Naquela época comprou um mainframe da IBM
que funcionou até um tempo atrás. Foi um grande processo de informatização. Então, o Tribunal do Paraná tem uma espécie de tradição que a gente precisa honrar, né? E a gente que está à frente, circunstancialmente nesse momento, tem procurado dar vazão a isso. Mas o Paraná tem bastante experiência, a gente tem várias que funcionam 100% digitais, e esse ano começa o projeto de informatização de todo o Estado, terminando o ano de 2011 com a informatização de todos os processos. Antes de eu perguntar para o senhor como é que os envolvidos, servidores, magistrados, advogados, partes, estão lidando com esse processo eletrônico, antes que a gente entre nessa seara, eu queria destacar, o senhor falou dessa característica do TRT paranaense, de estar ligado com essas questões da informática, né? Sobre o sistema Fidelis, que queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo que sistema que é esse, por conta, inclusive, que ele foi escolhido, foi premiado no Prêmio Inovare, agora no fim do ano de 2010, que é um prêmio que reconhece as práticas inovadoras do Judiciário. Exato. O que é o Fidelis? O Fidelis é um sistema de gravação de audiências. E aí parece não haver grande novidade nisso, porque é um sistema de áudio e vídeo completo de uma sessão de audiências. Na verdade, ele foi construído a partir de um problema que se apresentou. O juiz Eduardo Baracá é um magistrado de Curitiba, do primeiro grau, de uma das varas da capital, um juiz dedicadíssimo à área acadêmica, muito estudioso e muito inovador. Pediu ao tribunal autorização para gravar as audiências, porque reconhecia ele que o meio adequado de se fazer o registro das audiências não era em uma ata de papel, mas era através de gravação de áudio e vídeo. E ele obteve autorização provisória e fez essas gravações, em princípio, de uma forma muito rudimentar. Usava uma câmera comum, com microfones pouco potentes. E esses CDs, gravados em CDs, começaram a chegar ao tribunal e o tribunal tinha incrível dificuldade de rever aquela prova. Às vezes a imagem não era boa, o som não era bom. A audiência demorava muito. A audiência demorava muito. Então, naquele momento, a presidência reúne todos os magistrados e se toma a decisão de que tínhamos que construir uma solução para aquele problema. Impedi-lo de gravar a audiência? Não. Essa não era a posição do tribunal. Era construir um software que fosse capaz de recuperar as informações. Então, o Fidelis, na verdade, ele recupera as informações que estão gravadas em áudio e vídeo. E como que ele faz isso? Ao longo do período da audiência, o magistrado vai marcando e sinalizando na gravação os tópicos referentes naquele assunto. Então, quando alguém está falando a respeito do horário em que começava a trabalhar, por exemplo, ou outra testemunha está falando do tipo de trabalho que fazia, na medida em que ele vai falando, essas gravações, essas marcações são feitas eletronicamente. O que facilita depois, é isso? O que facilita a recuperação. Então, é possível ir exatamente a um ponto do sistema imediatamente com a recuperação do vídeo. Eu quero saber em que momento aquela testemunha falou aquilo. E é possível, então, se ir rapidamente àquele ponto sem a necessidade de ver o vídeo todo. Quem tem acesso a essas marcações, a reprodução desses testemunhos, das audiências, doutor, é só o juiz e os desembargadores no tribunal ou essas informações estão disponibilizadas? Não, essas informações fazem parte do processo. Só que, por conta da regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, o acesso às gravações de audiência são feitos por aqueles que estão previamente cadastrados no processo, ou seja, os advogados e as partes podem ver e os magistrados podem ver. Qualquer outro advogado pode ter acesso a essas informações, mas ele vai precisar se cadastrar e fazer o requerimento de acesso. Essas imagens de vídeo acabam sendo protegidas e com respeito à privacidade de cada um deles. Em que pese serem públicas, elas, para serem disponibilizadas, precisam ter um requerimento específico. Doutor, e voltando ao processo eletrônico, ao fim do processo de papel, a experiência que vocês têm, quais são as maiores dificuldades? Como é que estão lidando com essa questão advogados, magistrados, servidores? Mas isso o senhor conta pra gente daqui a pouquinho, a gente vai com um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já.
Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seu site os mais variados tipos de informações e serviços, além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Você sabia que o trabalho precoce pode causar problemas de coluna e deformações nos ossos, além dos riscos de intoxicação, mutilação e morte? Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil. Uma campanha. Iniciativa Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e Governo de Mato Grosso. Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que hoje discute as mudanças decorrentes da informatização no ambiente de trabalho das empresas e instituições, dentre elas a Justiça Trabalhista. E a gente conta hoje com a presença do desembargador Sérgio Lemos, que é do TRT do Paraná e que vai contar para a gente agora a experiência do tribunal que já tem varas específicas que trabalham só com processos eletrônicos. Como é que está quais são as dificuldades, doutor, e como é que está sendo a receptividade? É importante dizer que nós começamos o nosso processo de informatização do tribunal, do estado todo, naquele mesmo modelo que eu disse no começo. Né? Fomos indo progressivamente sem um projeto de execução daquilo que se fazia em papel e em caneta. Fomos aprimorando e automatizando alguns procedimentos. E isso cria a dificuldade de se adaptar aos sistemas antigos. Então, alguns sistemas foram construídos para serem um fichário, por exemplo. E hoje nós estamos dando a esse fichário inteligência às informações contidas nele. Isso acaba gerando, de fato, uma dificuldade tecnológica de adaptação dos sistemas antigos para os novos sistemas. Mas isso se supera. Como eu disse, o Tribunal do Paraná, nós temos lá técnicos, servidores, juízes, sempre muito dedicados a esse assunto. E, historicamente, a gente tem conseguido encontrar grandes soluções para esses problemas. A maior dificuldade sempre é a dificuldade de mudança da rotina do trabalho. A Justiça, há 200 anos, funciona com papel, tinta e canetas e máquinas de escrever. E carimbos, muito recentemente. Toda essa substituição dessa plataforma de papel por uma plataforma eletrônica, em que as pessoas não são hoje gostam de ver o carimbo em algum documento e hoje não conseguem sequer saber onde é que esse documento está arquivado, esse processo cultural é o processo mais difícil. E é natural que as pessoas tenham as suas resistências. Não é incomum e não havia nenhuma expectativa de que isso fosse muito fácil. Mas, de fato, a gente tem encontrado grandes parceiros, os advogados têm se dedicado a isso, tem a OAB do Paraná e a OAB Nacional têm feito cursos preparatórios para os advogados, têm dado capacitação para que eles possam também aprender a lidar com um sistema que eles não aprenderam na escola e que até hoje os professores não ensinam na escola. O que se ensina na escola é o direito, mas a mudança e a utilização de meios de tecnologia, da informação, não é ensinado no uso do processo eletrônico. Até as dificuldades naturais que a sociedade tem enfrentado, que é a introdução das novas tecnologias de informações no cotidiano, a monitoramento, por exemplo, do trabalho através de câmeras de vídeos, todas essas grandes novidades tecnológicas acabam, nas escolas também há dificuldade de se fazer o ensino, não é uma coisa relativamente comum, o ensino não avançou tanto assim, ainda mais a utilização de ferramentas. O que a gente tem percebido é que vai haver uma mudança cultural tão grande desde a disposição física das varas do trabalho, porque o número, as varas hoje são construídas, a metragem que as varas têm, o tamanho do edifício, corresponde, por exemplo, à quantidade de processos que ele vai ter, porque é preciso armazenar aquela pilha enorme de papel,
é preciso dar arquivo para aquilo tudo e a movimentação daquilo tudo, de carrinhos para carregar aquele peso todo. Hoje não é mais preciso fazer isso, com a ausência da plataforma de papel, não é mais preciso fazer prédios daquele tamanho. E isso para a gente vai ser impactante, porque o servidor da Justiça do Trabalho vai se sentir, regra geral do Judiciário, vai ter que se adaptar inclusive ao espaço que ele estava habituado. A outra coisa que é muito interessante é que a gente vai vencer algumas dificuldades que tínhamos. Eu tive a oportunidade de fazer uma audiência pública para ouvir a comunidade, os advogados, os servidores da implantação do Fidelis, daquele programa que a gente começou a tratar. E uma das coisas que mais me marcou, né, nessa trajetória do processo eletrônico foi a declaração de uma servidora, que dizia que tinha muito receio de se ver aposentada por um problema de LER, né, de esforço repetitivo, porque ela era a datilógrafa da sala de audiência, e com a instalação do sistema de gravação de audiência, ela tinha certeza que por esse motivo ela não seria aposentada. Ela sabia que a sua saúde estava preservada. Então a gente vai encontrando benefícios, vai encontrando dificuldades, vai encontrando ajustes de atividades que são novos, grandes novidades, mas nós vamos acontecendo. O fato é que a gente não tem que perder de vista uma coisa. A justiça é um valor. E o que a gente trata na justiça são de problema de pessoas, não são problema de processo. Aquilo que está representado naquela pilha de papel, na verdade, é um problema entre duas pessoas ou duas ou mais pessoas. Então, aquele problema vai continuar existindo, ou ele estando no papel ou ele estando no meio eletrônico. E a gente tem que entender que a gente não está substituindo as pessoas pelo meio eletrônico. A gente está só substituindo o papel pelo meio eletrônico. É preciso que a gente mantenha o foco. Quando a gente fizer isso, quer dizer, se der conta de que o que a gente está substituindo é só o meio, a gente consegue superar as dificuldades. Quando a gente esquece e acha que o serviço que a gente está fazendo está só ligado àquela pilha de papel, a gente resiste aí para o eletrônico. Mas quando a gente lembra que atrás daquele papel estão a dúvida, a necessidade, as tristezas, as mazelas de algumas relações pessoais, aquilo sim acaba facilitando. A gente acha que nós não vamos ter muitas dificuldades, não. Só as pessoas vão acabar se adaptando. É um pouco do medo de mudar. Doutor, e o judiciário, também historicamente, tradicionalmente, é apontado como um poder que tem muita dificuldade de atender o seu objetivo, que é pacificar conflitos, quer resolver esses conflitos entre pessoas, com celeridade. O processo eletrônico, a mudança do meio, vai propiciar maior celeridade? Qual que é a experiência que vocês têm? Eu acredito que sim. A transformar o número de processos, e é um número aproximado de 70 milhões de processos o judiciário brasileiro tem em andamento, em processo eletrônico, por si só não modifica a necessidade de se dar resposta a esses 70. O magistrado, então, vai ter na sua mesa, com mais rapidez, esses processos a serem julgados. Mas aí é que entra um ponto importante. Nós temos servidores com grande capacitação, gente muito preparada, que hoje gasta uma parte importante do seu tempo movimentando uma pilha de papel, colocando carimbo, fazendo a movimentação desses documentos de um cartório para outro cartório. Esse tempo em que o processo é morto, em que o processo é só movimentado e que gente que ganha muito bem, é bem remunerada e é bem capacitada, os concursos para justiça do trabalho são dificílimos e são concorridíssimos. Então nós temos um número de servidores de altíssima qualidade. Esses servidores serão melhor aproveitados, poderão se dedicar ao auxílio dos magistrados na solução do problema e não no trabalho meramente burocrático. Eu estou convencido de que a gente vai aproveitar muito melhor a nossa corpo de servidores, que é extraordinário e é muito bem selecionado, para auxiliar na atividade fim, que é o julgamento dos processos, ou na tentativa de conciliação dos processos, e não apenas na movimentação e no carimbar alguns documentos e assinar alguns documentos, que por conta do processo de papel vai ser preciso. Eu sou um otimista com relação a isso. Eu acho que os servidores vão dar uma enorme contribuição
para a celeridade do julgamento dos processos. Doutor Sérgio Lemos, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, muito obrigada por todas essas informações, por ter compartilhado com a gente essa experiência do TRT do Paraná, que já tem um caminhar aí no processo eletrônico. E chegamos ao fim, assim, de mais um Trabalho em Revista. Mas você pode rever este e qualquer outro dos mais de 140 programas que nós já gravamos na página do TRT na internet, trt23.jus.br, clicando ali no banner Vídeos, ou ainda na página do YouTube, no endereço youtube.com/trt23oficial. E nós estamos esperando, aguardando a sua sugestão de tema para a gente discutir aqui no Trabalho em Revista. Entre em contato com a gente através do nosso endereço eletrônico que está agora no seu vídeo. Obrigada e até o próximo programa.